Lucas capítulo 10, verso 38, abra sua Bíblia aí. Vamos falar sobre distraídos na presença. Meu Deus, distraído na presença. Você quer que Deus fale com você hoje? Bem, você vai ficar distraído aí, indo no banheiro. Você vai ver só, tem gente perdendo bênção, porque o time de Deus é diferente do nosso. Quando Deus vem com a palavra rema, eu até coloquei aqui no negócio da célula, o que é uma palavra rema? A palavra rema é o seguinte, ó, rema com H, né? R-H-E-M-A. Palavra específica revelada por Deus, que muda a vida da pessoa no momento em que ela recebe. Então a palavra rema é aquilo que Deus está trazendo. Não é você dizer assim, pastor, que palavra. Não, amém. Deus pode me usar como uma palavra, mas não é isso. A palavra rema é algo que você está esperando de Deus e que ainda não aconteceu, mas que vem uma palavra do céu e você tem a revelação na hora. Poxa vida, eu tenho que fazer isso. Poxa vida, eu tenho que tomar posse disso. Poxa vida, eu tenho que acertar aquilo e tal. Porque às vezes, né, que tem acontecido, parece que eu estou falando dentro de um latão aí, conserta isso. Parece que às vezes a pessoa vem na igreja, escuta a palavra, vai na célula, escuta a palavra, tem o discipulado, e não dá certo, não resolve. Porque você precisa estar conectado com Deus. E Deus vai usar quem? Seu pastor que está no altar, ou quem estiver aqui, para trazer uma palavra, né? E muitas vezes vocês estão desapercebidos. Conseguiram já consertar? Beleza, senta vocês também para vocês escutarem. Senta lá. Senta todo mundo, até quem está em pé aí. Hoje não quero ninguém de pé andando aí. E ó, daqui a pouco eu vou sair daqui e vou lá no hall de entrada lá, para ver quem está distraído. Tudo bem, eles estão lá só cuidando do estacionamento lá. Mas hoje você vai entender o que é distraído na presença, né? Muita gente distraída na presença de Deus. Achou lá? Lucas 10, verso 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída, diga distraída, em muitos serviços. Tem outra versão que diz preocupada. As duas estão corretas, mas aqui, especificamente hoje, vamos ver por que ela está distraída. Está distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Amém. Se tiver uma água sem gelo, prefiro, que já estamos aqui desse jeito, daí já não vai sobrar muita coisa para de noite. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, diante do Senhor, para que venha uma palavra rema aqui para esta pessoa, esses que estão aqui ou em casa, em nome de Jesus. Amém? Está sendo transmitido lá ou não? Tá? Então tá bom. Gente, então a gente está vendo aqui duas pessoas, né? Duas servas de Deus, que estão ali na presença do Senhor, estão na presença do Senhor.
Uma está ali aos pés do Senhor para aprender a sua palavra, e outra está servindo ao Senhor. Outra está lá fazendo a janta, não sei se estava fazendo a janta, mas diz que está fazendo alguma coisa lá. Está no serviço, está na casa, está envolvida com as coisas da sua casa. E aí, o que o Senhor não falou a respeito de servir? Porque muitas vezes, né, eu até há anos atrás preguei sobre isso aqui, tem gente correndo demais dentro da igreja, tem gente andando para lá e para cá e tal, ou seja, tem gente servindo muito e sentando pouco. Mas não é isso que Jesus quis falar. Então, deixa marcadinho aqui, vamos ver o que o Senhor falou sobre servir. Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte, Marcos 10, 45, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Senhor não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, quando a gente olha assim para Marta, diz assim, tá trabalhando demais, está servindo demais. Não é isso que Jesus quis dizer, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos ver outro versículo aqui, Lucas, lá em Lucas, capítulo 22, o versículo ao 24, vai dizer o seguinte: houve também entre eles uma forte discussão. Lucas 22, 24, tá? Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Jesus está perguntando. Quem que é o maior aqui? É quem está na mesa ou é quem serve? Vamos ver o que Jesus vai falar. Não é quem está na mesa. Ele está dizendo assim, quem está na mesa é para ser o maior, não é isso, gente? Sim, é ou não é? Quando você senta no restaurante lá, quem está te servindo lá, é o maior ou é o menor? É o menor. Quem está servindo é o menor. Por quê? Porque você está pagando a conta. Então você tem autoridade na mesa. Sim ou não? É ou não é? Não fica espiritualizando as coisas antes da hora. Não, quem está na mesa é o menor. Não, quem está na mesa é o maior. Quem está na mesa está pagando a conta. Então, quem está na mesa é o maior. Mas Jesus vai mudar isso aqui para nós. Ele vai dizer assim, não é quem está na mesa? Eu, porém, agora olha só, eu, entretanto, entre vós sou aquele que serve. Então, eu sou aquele que serve. Entenda uma coisa, Jesus, então, não falou para Marta que servir era errado. Só que há momentos de servir. Há momentos de sentar para escutar. Há momentos que nós precisamos sentar para escutar. E esse é o problema da gente. Principalmente quando a gente já está mais maduro na fé. A gente não quer ouvir algumas coisas. E às vezes a gente está raso na fé, mesmo sendo maduro. Mesmo a pessoa tendo já bagagem com Cristo, lê a Bíblia e tal, mas ainda algumas coisas simples ele não consegue captar. Vamos ver então o que o Senhor falou lá com a Maria. Lá no verso 42, vai dizer assim:
mas uma só é necessária. Maria escolheu a qual? A boa o quê? A boa parte. A Maria escolheu a boa parte. Que parte é essa? Vamos ver aqui então alguns versículos que eu coloquei aqui. Lucas 8, 35, diz assim: e saíram ver, deixa eu ver se é isso mesmo. E saíram ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado, diga assentado, aos pés de Jesus, e temeram. Então, se eu quero aprender, eu preciso assentar. Em pé, correndo, fazendo um monte de coisa, eu não aprendo. Eu não aprendo. É por isso que a gente vê, tudo bem, uma coisa é os irmãos que estão aí trabalhando lá fora, beleza, tal. Mas uma coisa é você veio para ouvir a palavra e fica levantando toda hora. Veio para ouvir a palavra e entra uma mensagem no WhatsApp, tira a tua atenção, você perdeu a palavra rema de Deus. Tem gente que está assim. Ela quer servir a Deus, mas ela não senta para aprender. Se não senta para aprender, não tem o que ensinar. Porque você ensina, não como o pastor que está aqui, lendo a Bíblia e tal, mas você ensina com a sua vida. Você ensina com as suas atitudes. Por isso que há irmãos com má atitudes, pessoas que eram para estar já voando na fé, pessoas que não são abençoadas porque perderam o rema de Deus. A palavra que ia mudar a vida dela, ela perdeu. Aí ela foi para onde? Lá para o final da fila. Ela já estava pertinho já para receber a bênção e o Senhor não abençoou. Então, a gente precisa entender o verso, olha só, a gente precisa amar estar na casa de Deus. Salmos 27. Olha o que está escrito aqui, que o rei Davi falou. Salmo 27, 4 e 5 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Posso ouvir um amém? Amém. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Gente, entenda uma coisa, eu preciso amar a casa de Deus, eu preciso amar, sentar aos pés dos apóstolos para aprender, né? Tem gente que já quer ensinar, mas não faz, não sabe o beabá de Deus, não sabe o alfabeto de Deus que começa com O, B, D, C. A pessoa não faz o básico e ela quer já ensinar. Muita gente por aí, né? Eles acham que já sabem alguma coisa e saem. Vou montar minha igreja. Porque para montar uma igreja é fácil, né? Você sabe. Compra umas cadeiras lá, aluga um lugarzinho, já arruma um monte de seguidor já, os rebeldes, e funda um ministério aí. Já acha que o CNPJ já está lá, já bota lá, Igreja Canela de Fogo. Ou igreja da onde Moisés perdeu o cajado. E aí vai lá. Obrigado, filho. Então, quando a gente vê assim, que as pessoas elas não querem sentar para aprender, né? Para formar um pastor são anos. Alguns que foram ungidos aqui como pastores auxiliares estão passando pelo crivo de Deus, não sabemos se vão ser aprovados. Vocês podem até chamar de pastor esses aí que a gente ungiu aqui há 2 anos atrás, mas ainda está difícil para eles serem pastores aqui. Porque a gente pede uma coisa,
Já não obedece muito, obedece meio pela metade, quer fazer do jeito dele. Não idolatre homens e mulheres. Não faça isso. Eles são carne igual você. Vão ter que ser provados no fogo para ver se a obra que estão fazendo vai permanecer ou vai queimar como uma palha. Então, quando a gente vê aqui, né, essa mulher, né, a pessoa, verso 40, volta lá para Lucas. O verso 40 diz assim: Marta, porém, estava o quê? Distraída. Marta estava distraída, né? Eu vejo assim, pessoas aqui dentro, volte e meia ver as pessoas distraídas. Eu vejo os músicos aqui. Os músicos são os caras mais distraídos da igreja. Eu também estou ali, mas eu não fico distraído, não. Estou tentando, com o meu exemplo, falar para eles, vamos orar. E eles ficam aí. É um cabo, é um zumbido. Deixa essa porcaria para lá, cara. Vai sentar aos pés de Jesus, vai ouvir Ele, vai orar, vai buscar a Deus. Se está rangindo ali, que fique, o povo vai escutar rangendo mesmo, vai escutar zumbindo mesmo, não quero saber. Eu quero saber que o povo tem que sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. Pode aplaudir o Senhor. E a gente tem visto assim, essa distração dentro da casa de Deus. Povo distraído com coisas, sabe? Distraído com tantas coisas. Essa mulher estava lá preocupada, não é que ela estava servindo, ela estava servindo na hora errada. A hora era errada, não era para servir, era para sentar. Jesus deu uma taquarada nessa mulher ali, que nem diz o gaúcho, né? Jesus deu uma taquarada, mas não adiantou. Não adiantou porque lá, quando Lázaro morreu, depois você vê lá em João capítulo 11, se não me engano, você vai ver João 11, 12, quando o Lázaro, que é irmão delas, morreu. Quem foi ao encontro de Jesus? Foi a Marta. Chegou lá assim, Senhor, o Senhor não veio. Aí Jesus falou assim, né, para ela. Vamos ver lá o que Jesus falou, só para a gente não falar bobagem aqui. Lá em João capítulo 11, 12. Ele acabou morrendo. E a Marta, agora não sei se vou conseguir achar aqui. Ó. Lá no capítulo 11, verso 23, diz assim: E disse Jesus, teu irmão ressurgirá, ou seja, teu irmão vai ressuscitar. E a Marta disse assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela não cria em Jesus. Porque ao invés de estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ela estava distraída, estava preocupada. Talvez você está aqui preocupado com um monte de coisa. Eu estou falando aqui para você, muitas vezes, não para todos, mas um está comendo amendoim, que nem diz o meu piá, o Ícaro. Está comendo amendoim, está distraído, está com a cabeça longe, sabe? Aquele déficit de atenção. Sua cabeça fica acelerada aí, você pensando um monte de coisa, em vez de estar aqui. Quem está comigo aqui nessa manhã, diga amém. Será que você está mesmo? Ou você está lá pensando no amanhã, que você tem que pagar os boletos, que a conta está negativa no banco, você tem que pagar o cartão, não deu ainda? O que você está preocupado com tanta coisa? Sabe, Jesus, Ele quer nos ensinar. Você vê que a Marta estava lá, foi lá ao encontro de Jesus. Mas se o Senhor estivesse aqui, ela não cria que Ele podia fazer milagres. Por quê? Porque era uma mulher distraída. É uma mulher preocupada com tantas coisas. Né? Pessoas que estão hoje envolvidas com o celular toda hora. O celular é para ser uma bênção na nossa vida. Mas muitas vezes tem sido maldição, tem nos distraído. Tem tomado o nosso tempo com Deus, tem tomado o tempo da leitura da palavra, né?
e a gente tem visto assim as pessoas ouvindo outros pastores. Eu sou o seu pastor, queira você ou não. Se eu sou seu pastor, você me escuta. E eu tenho batido muito nessa tecla, porque hoje eu não posso te proibir de você escutar outro pastor. Mas sabe o que acontece? A palavra simples que sai desse altar aqui, de um cara tão limitado como eu, é aquela que vai mudar a sua vida. E não aquela que você escuta lá do subirá, ou descerá, subirá, descerá, sei lá mais quem, entendeu? Não me interessa. Eu estou lutando para ir para o céu. E estou lutando para levar vocês comigo. Mas alguns não querem, parece. Então, eu tenho falado isso, né, e queria que você abrisse lá em Mateus 13, o versículo é o 19, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe o que é isso? Que é o que eu tenho batido aqui. Aquilo que você não entende, você não recebe. Porque ele está falando, Jesus está falando aqui, ó. A pessoa ouve a palavra, mas não entende. Porque está distraída. Porque está preocupada. Se você não entende, você não recebe. Há coisas que o Senhor disse assim: você entendeu? Então você recebe. Se você não entendeu, você não recebe. A bênção é para você. Mas aí o outro que estava ligado, conectado em Deus, recebe na sua frente. Aí você diz assim: por que eu estou tanto tempo na igreja e o outro chegou agora? É porque aquele lá, que você às vezes olha lá e condena pela embalagem, é aquele lá, entrou na sua frente e tomou sua bênção. Porque você estava dormindo na presença de Deus. Né? Eu não creio no sono da alma, tá, gente? Mas tem gente dormindo na casa de Deus. Dormindo. E aí depois não adianta reclamar. Por que o outro é próspero? Por que o outro tem isso? Porque não entendeu. E se não entende, não recebe. Né? Olha só, lá em Lucas, né, a gente estava lá em Lucas, volta lá de novo, Lucas, agora é o 8, o versículo é o 14, diz assim, que é a mesma parábola. A quem caiu entre os espinhos são os que ouvem, ou que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. O seu fruto não chega a amadurecer. Tem gente preocupada, quer ficar rico, quer isso, quer aquilo. Gente, fica tranquilo, Deus sabe que você precisa. Entendeu? Vocês já viram esse jogador de futebol aí? O Neymar. Pode nascer tataraneto do cara, vai nascer tudo milionário. E o cara ainda bota lá a faixinha Jesus. Uma vergonha. Aí pega, enche de mulher prostituta no iate dele e fica lá fazendo todo tipo de promiscuidade. Você acha que tem Jesus ali? Só porque botar uma faixinha aqui e dizer que é de Jesus? Isso não quer dizer nada, entendeu? Isso é bobagem. A palavra já sufocou ali dentro dele. Porque na hora que o Senhor te pede uma coisa, que você vai ter que renunciar, não adianta você não renunciar. Se o Senhor pediu, renuncie. Se Ele te falou, deixe isso aqui, você vai ter que deixar. Né? E aí você muitas vezes não quer deixar o que Deus não quer mais para você. Porque o Senhor, muitas vezes, Ele quer que você renuncie coisas até que são permitidas, sabia? Entenderam?
que o Senhor muitas vezes pede coisas até que são permitidas. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Lembra dessa passagem da Bíblia que Paulo falou? Mas aqui a gente precisa compreender, né, que essa semente, ela caiu, a semente é a palavra, amém, gente? Entenderam? Então a semente, ela caiu entre espinhos. E são os que ouviram, mas com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados. Preocupações. Está preocupada. A Marta estava lá, desse jeito, preocupada. Então, o que acontece? Por isso que ela chegou lá assim, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mas eu sei que ele vai ressuscitar, lá no último dia. Né? Que todos vão ressuscitar, sabia disso? Vai haver o arrebatamento da igreja, ela já sabia disso. Mas ela era muito rasa na fé. Ela não passou daquela lição. E aí, então, algo da eternidade que iria mudar tudo, com a palavra que veio do altar, a pessoa estava distraída e perdeu a bênção. Né? Aqui, para encerrar, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 13. Marcos 13, o verso 35 ao 37, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Tem muita gente distraída, dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, quando a gente está vendo aqui, pessoas estão muito preocupadas. Se é uma preocupação que você está hoje aqui, a gente vai chamar você à frente. Quem está preocupado com alguma coisa, a gente vai orar hoje aqui, para Deus tirar essa preocupação. Mas uma das coisas que você tem que ter em mente é não estar distraído. E talvez você está distraído, né? Perdendo o americano, ele fala assim, né? Quando vem algo assim, ele diz, recebi um insight de Deus. Mas a gente que é brasileiro, Deus tem os de repentes dele. De repente. O de repente de Deus aconteceu agora. Você tem que estar ligado, amém? Né? Apóstolo, Jesus falou, né? Jesus falou para Pedro, que ainda nem era apóstolo, era um discípulo, né? Ele falou assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Amém? Então, tudo que você ligar aqui pela fé. Mas você precisa estar ligado com Deus. Você precisa estar ligado com o Senhor. Né? E você veja bem, né? Quando Jesus falou isso, né, para Pedro, né, ele falou isso lá, ele falou assim, eu te dou as chaves. Né? Vamos ver o que está escrito lá, para não falar bobagem. Diz assim, Mateus 18, não está no script aqui, mas só para você, né, entender. Ele disse, Jesus, vamos ver aqui. Jesus falou lá, no verso 18 de Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou mais, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você veja só, o Senhor, Ele entregou algo poderoso para nós, para Pedro ali naquele momento. Né? Ele entregou ali. E o Pedro, logo depois, ele vai ficar lá, né, dizendo assim, mas Senhor, e porque Jesus vai dizer para ele assim, o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores. Não, Senhor, não faça isso.
Porque o Pedro, ele tinha momentos de lucidez com Deus, mas tinha momentos que ele estava distraído. Ele não entendia as coisas espirituais na plenitude. Por isso você precisa do Espírito Santo, amém? Para você entender na plenitude as coisas de Deus. Senão você fica distraído, né? Você fica perdido. E uma das coisas que eu até coloquei aqui, é que o Senhor, Ele quer que você sirva a Ele na célula, sirva a Ele nos encontros, né? Que você tenha esse coração de servir aqui também na casa de Deus. Mas há momentos para isso. Há momentos que você precisa entender. Amém? Então, eu queria chamar aqui à frente, quem está preocupado, vem aqui à frente com alguma coisa. Está preocupado com alguma coisa? Vem aqui, vamos orar juntos, né?